Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um novo exercício da matéria de Física. E o exercício de hoje é sobre o movimento harmônico simples. É a nossa terceira aula sobre esse assunto. E a primeira questão é muito simples, muito fácil. E a primeira questão é a seguinte. Um sistema oscilatório, massa-mola, leva 0,75 segundos para começar a repetir seu movimento. Então, determine o período, a frequência e a frequência angular. Então, o período já foi nos dado no exercício, que é 0,75 segundos. Agora, a nossa frequência normal, a frequência do nosso movimento oscilatório. Nosso sistema oscilatório é frequência igual a 1 dividido por período, que vai ser 1 dividido pelo 0,75, que vai ser igual a uma frequência de 1,33 Hz. E também tem a frequência angular, que é uma fórmula muito simples também, que é a frequência angular igual a 2π vezes frequência anormal que foi encontrada. Então, a frequência angular é 2π vezes 1,33 e a frequência angular vai dar 8,35 radianos por segundo. Lembrando sempre colocar as unidades aí, tá? em cada exercício aí para que o professor não desconte nenhum ponto da sua questão, tá bom? A próxima questão, a questão 2, o diafragma de um alto-falante está oscilando em um movimento harmônico simples com frequência de 440 Hz e um deslocamento máximo de 0,75 milímetros. Quais são a frequência angular, a velocidade máxima e o modo de aceleração máxima? Então, vamos encontrar a frequência angular agora primeiramente. Mas sempre lembrando, toda vez que você for fazer um exercício, sempre bom você separar ao lado os dados que foram fornecidos no enunciado, para você não se perder. Então, os dados que foram fornecidos no enunciado foi a frequência normal desse movimento harmônico simples, de 440 Hz, a amplitude, que é a distância, né? O deslocamento, né? Que foi o deslocamento máximo que foi fornecido, de 0,75 milímetros. Eu já transformo já no início para não esquecer, porque senão a gente na correria acaba esquecendo de fazer a transformação. Então, sempre que tiver milímetro, centímetro, sempre tem que transformar para o metro, que é a unidade que vamos trabalhar nesse exercício. Então, 0,75 milímetros, você dividindo por 1000, você já transforma já o valor para metro. E eu coloquei aqui a frequência angular, que está em um ponto de interrogação, velocidade máxima, aceleração máxima, que são os valores que a gente estamos querendo encontrar aqui no exercício. Então, vamos lá para a frequência angular. Então, a frequência angular é o 2π vezes a frequência. Então, a frequência angular é igual a 2π vezes 440. A frequência angular é 2.764,60 radianos por segundo. Então, foi fácil. Até aqui a gente só substituiu, né? Todas aqui a gente vai substituir. Não tem muita coisa para fazer de conta, não. Então, vamos para a velocidade máxima. A fórmula da velocidade máxima é a frequência angular vezes a amplitude, que é o nosso deslocamento. Então, a velocidade máxima vai ser 2.764,60, que foi o valor encontrado na alternativa A, vezes 0,0075, que vai dar uma velocidade máxima de 2,07 metros por segundo. Metros por segundo é a unidade de velocidade. Então, agora vamos para a aceleração. A aceleração é menos amplitude ao quadrado, né, elevado a 2, vezes a nossa amplitude, o nosso deslocamento. Então, a aceleração máxima vai ser menos 2.764,60 elevado a 2, vezes 0,075. Então, a aceleração máxima é igual a 5,7 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Lembrando, na fórmula aí, se você olhar bem aí direitinho, vai ter o sinal de menos do lado da frequência angular da velocidade máxima e do lado da frequência angular da aceleração máxima. Eu não considero assim negativo porque não existe velocidade negativa, né? E não existe aceleração negativa. Você não
não tem uma velocidade menos 2,7, você não anda para trás, você sempre tem que andar para frente. Então, a velocidade sempre tem que ser positiva, tá bom? Tanto a velocidade quanto a aceleração. Isso mesmo é só a questão de fórmula mesmo, que tem esse sinal, mas não é considerável aqui nesse exercício esse sinal de menos, tá bom? A questão 3 é uma questão mais trabalhosa, mas não é muito difícil, mas é um pouquinho mais trabalhosa. Nessa questão, eu não separei os dados, eu acabei esquecendo de separar os dados fornecidos pelo exercício. Mas visualmente a gente vai separar aqui, visualmente. Então, o exercício 3 é um objeto de 5 kg que repousa em uma superfície horizontal sem atrito, está preso a uma mola com K de 1000 Nm por metro. O objeto é deslocado horizontal de 50 cm a partir da posição de equilíbrio e recebe uma velocidade inicial de 10 metros por segundo na direção da posição de equilíbrio. Quais são? A frequência do movimento, que é a frequência normal desse movimento, né, massa-mola, a energia potencial inicial do sistema Broco-mola e a energia cinética inicial. Então vamos lá, vamos separar visualmente os dados fornecidos. Ele me deu a massa, né? O exercício deu uma massa para a gente, a massa do objeto, 5 kg. Então, o quilograma já é a unidade certa para se trabalhar. Se tivesse em grama, a gente vai ter que transformar para quilograma, mas como já está em quilograma, não precisa fazer isso, né? E o próximo dado é a constante elástica, que é esse K, que é 1000 Nm por metro, que é a constante do sistema massa-mola. Quando você ver no exercício que é um sistema de massa-mola, vamos utilizar outras fórmulas para fazer o exercício, entendeu? Já um outro tipo de sistema. Mas tudo isso está incluso no movimento harmônico simples. E o objeto deslocado, que foi no sentido horizontal de 50 centímetros. 50 centímetros é a distância que foi deslocada, sempre transformando para metro, como eu falei no exercício anterior, temos que transformar para metro, e também temos uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, que já está na unidade, já certa para trabalhar metros por segundo. Tá? Se tivesse centímetros por segundo, a gente deveria fazer a transformação para metros por segundo. Tá? Então vamos encontrar a frequência normal desse movimento aqui. Então vamos lá, a frequência normal está aqui no lado direito da tela, né? Com a fórmula de frequência angular igual a 2π vezes a frequência normal, que é a fórmula certa para se trabalhar, mas eu não tenho a frequência angular, porque senão eu vou ficar com duas incógnitas sem número. Então não tenho condições de fazer essa equação sem mais um número. Então eu vou usar uma fórmula do sistema massa-mola para achar a frequência angular, para que esse valor da frequência angular, para que eu possa substituir nessa fórmula aqui, que está no lado direito do seu televisor. Então, a fórmula da frequência angular do sistema massa-mola é igual a constante elástica dividido pela massa. Então, a frequência angular é igual a 1000 dividido por 5, 14,14 radianos por segundo. Então, todos os dados que foram dados no exercício, eu utilizei para fazer essa daqui. Aí eu vou pegar esse 14,14 radianos por segundo, eu vou substituir aqui no lado direito, na frequência angular, então vai ficar 14,14 igual a 2π vezes frequência. Então agora já temos uma incógnita, uma letra. Então fica muito mais fácil de se fazer para a gente encontrar o resultado. Então pegando isso aqui, 14,14 dividido por 2π, eu acho uma frequência de 2,25 Hz. Para quem tem dúvida sobre o valor do π, o π ele tem um valor de 3,14, tá? Você pode colocar o π direto na calculadora que vai fornecer o resultado, ou você também pode multiplicar, vamos supor, 2 vezes 3,14, que você vai achar a mesma coisa, tá? Eu gosto de colocar direto para ir mais rápido, tá? Vamos agora achar na B a energia potencial que foi pedida. A energia potencial quanto à energia cinética já tem fórmulas para isso, tá? Basta agora você analisar os dados e fazer a substituição, é muito simples. Então, a energia potencial é 1 dividido por 2 vezes a constante elástica vezes a distância. Então, aquela distância que foi dada no exercício,
que estava em centímetro, lembra que estava em centímetro? Foi transformado para metro. Então, ficou em 0,5. Então, foi 1 dividido por 2 vezes 1.000, vezes aqueles 50 centímetros lá, que foi para 0,5 centímetros ao quadrado. Nunca se esqueça de levar a 2. Eu sempre esquecia, quando eu fazia essa matéria, de levar ao quadrado o x ao quadrado. Eu sempre esquecia. Então, a energia potencial é 100,125 joules. Agora, vamos para a energia cinética. A energia cinética é 1 dividido por 2 vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, vamos lá. Energia cinética vai ser 1 dividido por 2 vezes a massa de 5 kg que foi dado lá no exercício, né? A massa do objeto, vezes a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Levando ao quadrado, fazendo essa multiplicação, a minha energia cinética vai ser 250 joules. Joule é a unidade de medida para energia. Quando se fala energia, você vai usar a unidade joule. Quando fala em frequência angular, por exemplo, você vai usar o radianos por segundo, tá? E quando falar a frequência normal, você vai utilizar o hertz, sempre colocando as unidades de medida em cada questão, tá bom? Nunca esqueça isso. Então, assim, essa questão foi um pouco mais trabalhosa, mas também é fácil de se fazer. Então, meus amigos, se você gostou da nossa aula, inscreva-se no nosso canal, deixe um like lá e até a próxima!